dia! Bom, hoje finalizaremos a semana fazendo cálculo do MMC por decomposição simultânea. Hoje vocês vão entender por que a gente aprendeu a calcular o MMC daquela forma, por que vocês aprenderam números primos, por que vocês aprenderam decomposição em fatores, tudo para chegar nisso daqui, tá? Vocês aprendendo a fazer o MMC dessa forma, vocês vão olhar e vão pensar, poxa professora, por que você não ensinou isso desde o início? Mas tudo vocês vão entender que é um processo. A gente precisa aprender a passo para assim chegar no final e saber tudo com muito mais tranquilidade e entendimento. Ó, aqui a gente vai calcular o MMC de uma forma parecida com a decomposição que a gente fez através de dispositivo vertical na aula passada. Para vocês entenderem bem a aula de hoje, vocês precisam estar, ó, bem nas aulas passadas. Vocês precisam fazer atividade, corrigir, perguntar quando for necessário, tá bom? Para que vocês fazerem com a maior tranquilidade. Então vamos lá. Como que a gente calcula o MMC? Através dessa decomposição simultânea. Olha só, vocês lembram na aula passada que a gente fez a decomposição em fatores primos. E é isso que a gente vai fazer aqui. Só que a gente vai fazer com dois números ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá. Vamos começar por esse daqui. Eu olho para esses números e pergunto se eles dá para dividir por 2. Lembra? Sempre tentar começar da ordem e só números primos. Então, eu preciso saber quais são os números primos para fazer essa atividade. Aí, você pode ver que o 24 dá para dividir por 2 e o 36 também. Só que se um não desse e se um fosse ímpar, não teria problema, tá? Se um fosse ímpar, você iria dividir um só. Mas como os dois são, você vai dividir os dois. Ó, dá para dividir por 2? Dá. Coloco 2 aqui na frente. Aí eu faço 24 dividido por 2, que é igual a 12. Coloco 12 aqui embaixo. E 36 dividido por 2, que é igual a 18. E aí eu coloco 18 aqui embaixo. E aí, ainda dá para dividir por 2? Sim, os dois dá para dividir por 2. Coloco 2 aqui do lado. Aí eu começo. 12 dividido por 2 é igual a 6. Coloco 6 aqui embaixo. Sempre é o resultado que vocês colocam aqui embaixo, tá? E 18. 18 dividido por 2 é igual a 9. E aí, eu coloco 9 aqui embaixo. E agora, ainda dá para dividir por 2? Sim, o 6 dá para dividir por 2. Professora, mas o 9 não dá. Não tem problema. Se um dá para dividir por 2, você vai colocar o 2 aqui. E aí, você vai fazer 6 dividido por 2 é igual a 3. O que eu faço com o 9, professora? Nada. Aqui eu coloco o resultado 3. Se o 9 não dá para dividir por 2, o que eu faço? Vou colocar 9 aqui embaixo, tá? Eu só vou dividir o que dá para dividir. O que não dá para dividir, eu vou repetir aqui embaixo, tá? E agora, dá para eu continuar dividindo por 2? Não. 3 e 9 são ímpar. Então, eu vou para o próximo. Dá para dividir por 3? Sim, os dois eu consigo dividir por 3, né? Aí eu faço 3 dividido por 3 é igual a 1. Esse 3 eu já acabei de fatorar. Agora o 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. Aí eu coloco 3 aqui embaixo. E agora, ainda dá para dividir por 3? Sim. O 1 eu consigo dividir por 3. Professora, mas o 1 não dá mais para dividir. Não importa. Se 1 dá para dividir, eu vou dividir. Aí eu coloco 3 aqui na frente.
Aí eu coloco 3 dividido por 3 é igual a 1. Então eu coloco 1 aqui embaixo. E aqui, como eu não dividi, eu vou repetir o 1. Pessoal, eu vou fatorar assim números primos até os dois números ficarem igual a 1. Poderia ter mais números aqui, poderia ter até 5 ou mais números aqui para a gente fazer o MMC. Mas agora, como vocês estão aprendendo hoje, eu vou fazer com 2, tá? E aí, aqui embaixo, lembra? Faço a multiplicação desses números que ficaram aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Quanto que dá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, 7. 72. Pessoal, o MMC de 24 e 36 é 72. Não precisa fazer todos os múltiplos de 24, não precisa fazer todos os múltiplos de 36 para vocês acharem o MMC. É só fazer essa decomposição em fatores que você já encontra. Professor, e por que a gente aprendeu tudo aquilo lá antes? Para vocês entenderem o que é o mínimo múltiplo comum. Eu fazendo aqui, vocês não iriam entender o que é realmente o mínimo múltiplo comum. Vocês não iriam entender que é o menor múltiplo em comum entre os dois. Por isso, vocês precisavam aprender primeiro aquela forma. Só que agora, a gente vai aprender a calcular e calcular mais rápido. E aí, a gente calcula dessa forma aqui, tá bom? Pessoal, aqui como os dois são pares também, agora que eu percebi, eu vou trocar e vou colocar aqui um número ímpar. Vamos colocar aqui o 15, tá bom? Então, vamos lá. Começando, dá para dividir por 2? Ah, professora, você colocou um número ímpar, não dá, mas o 30 dá. E se 1 der, eu coloco 2 e vou fazer a divisão. Aí eu coloco 30 dividido por 2, que é igual a 15. O 15, como não dá para dividir, eu não faço nada, eu só vou repetir ele. Então, aqui eu coloco o resultado 15 e aqui eu vou repetir o 15. Então, ficou dois números 15, né? E agora, dá para dividir por 2 ainda? Não, não dá. Dá para dividir por 3? Sim. Aí eu faço 15 dividido por 3, que dá 5. Eu vou dividir os dois números 15. E os dois vai dar como resultado 5. Aí, o 5 dá para dividir por 3 ainda? Não, não dá. Dá para dividir por 5? Sim. Então, eu coloco 5 aqui. 5 dividido por 5 é igual a 1. E os dois números aqui vai ficar 1. Quando os dois números ficam 1, acaba a minha conta, né? E o que eu faço quando acaba? Multiplico os números que ficaram aqui no cantinho. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o MMC de 30 e 15 é 30. É só isso que eu preciso fazer e eu consigo encontrar o MMC, tá certo? Então, pessoal, depois de assistir esse vídeo, peguem as atividades do livro e façam bastante múltiplos comuns, mínimo múltiplo comum, através dessa decomposição simultânea. Vocês vão ver que depois de alguns exercícios, vocês já vão estar fazendo com muito mais facilidade, tá bom? Espero que tenham aprendido e qualquer coisa é só me chamar lá no Classroom. Tchau e até a próxima aula.